O tema é sobre fé. A fé cuja expectativa é tocar no céu. Amém? A sua fé tem expectativa de quê? A sua fé tem expectativa de quê? Nós vamos sair daqui hoje dizendo isso. A minha fé tem a expectativa de tocar no invisível. O versículo 1. Estou resumindo o versículo 1. A minha fé tem a expectativa de tocar as coisas que não se vê. Diz assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que nós temos expectativas, e a prova das coisas que não se vê. Porque por elas, por essas expectativas, por essas coisas, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os cosmos foram criados pela palavra de Deus. Verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. E o verso 36. E outros pela fé experimentaram escarros, e açudes, e cadeias, e prisões. E pela fé foram apedrejados, cerrados aos meios, provocados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Viveram desamparados, aflitos e maltratados pela fé. Mas o mundo não era digno deles. Eram errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas, fugitivos da terra. E todos estes tinham testemunho pela fé. Não alcançaram a promessa? Porque Deus provê sempre o melhor para nós. Porque Deus provê sempre o melhor para nós. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, eu queria que você dissesse isso. Nem que você fique baixinho. Eu tenho a expectativa de tocar o invisível. Pode ser baixinho, pode ficar só pensando. Eu tenho a expectativa, pela fé, eu tenho a plena certeza, eu tenho a expectativa de tocar o improvável, o intangível, o questionável. O texto diz que nós temos que provar coisas invisíveis por meio da fé. Primeira expectativa, irmão, que a fé traz é que ela muda a ciência, os conceitos científicos. O versículo que eu li, o versículo 3, é um balde de água fria na ciência. Pela fé nós entendemos Deus como Criador do cosmos. Pela fé nós entendemos que Deus criou bilhões e bilhões e trilhões e quatrilhões de estrelas, de galáxias nesse universo. Que até aonde se vê, 14 bilhões de anos-luz. Era longe demais. E a ciência queria tirar esse Deus Criador. Mas a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que
que o universo, que os planetas, que as estrelas, que o cosmos foi criado só pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê, aquilo que é visível, foi feito pelo invisível. O versículo 3 está dizendo que a ciência está toda errada. Todo conceito científico está errado. Porque Deus criou cada planeta, cada estrela. E os cientistas, eles ficam confusos, porque eles têm uma expectativa, e quando eles vão querer se aprofundar, eles descobrem que ele está errado. A expectativa da ciência sempre é envergonhada. Sempre envergonhada. Outra expectativa que é envergonhada é a expectativa das coisas materiais. O texto diz que pela fé, Abel ofertou a Deus um sacrifício maior do que Caim, porque a oferta de Abel foi abnegada, não foi materialista. Caim, ele disse: não, eu não vou dar os melhores frutos, eu vou pegar os frutos estragados. Sovina. Pense no homem sovina a Caim. Portanto, irmãos, a expectativa de quem tem fé desfaz todos os conceitos científicos. A expectativa de quem tem fé desfaz todos os conceitos de quem é ganancioso, ambicioso, avarento, soberbo, arrogante. Por isso que Deus enviou Jesus, porque Deus enviou aquele que é pagado com alto preço, fugiu das expectativas humanas, das religiosidades. Como é que Deus vai enviar um próprio filho? A expectativa de quem tem fé, irmão, é diferente das religiosidades. Jesus, quando ensinou sobre felicidade, você quer ser feliz? Então chora. Quer ser feliz? Seja pobre. Quer ser feliz? Seja perseguido. A expectativa é diferente para quem tem fé. Quando os amigos de Jó olharam para Jó doente, pobre, só restou a mulher, porque o filho morreu. Os amigos de Jó disseram: tu está sendo amaldiçoado. Pobre, doente, sem filho, isso é maldição. E Jó está cheio de fé. A expectativa, os conceitos, que hoje nós temos muita crença nisso. Se ficar doente, quem tem fé. Se perder alguém, quem tem fé. Se ficar pobre, quem tem fé. Os conceitos de muitas doutrinas erradas. Jó disse: assim foi duro. Ninguém vai nada dessa terra. Quando a mulher disse para o rei, disse: pergunta o rei. E Deus foi tão sábio que manteve a mulher. E disse: olha, não vai dar luz de novo. E trouxe os filhos de novo. Ele até virar a luz. E foi com todos. E foi com todos. A expectativa de quem tem fé é diferente, irmãos. Porque Deus está todas as coisas naquele que tem fé. E esse texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, ele diz: os quais venceram reinos. Venceram reinos. Mas eu quero falar não só das vitórias sobre os reinos, porque são muitos os reinos. Quais são os reinos? Qual é o teu reino? Onde é que você está para isso? Né? Onde é que você, aqui você serve? Nós estamos sendo em combate. Nós temos que estar em combate. Quem tem fé, ele está em combate. É o reino de Cristo, o reino de Deus, não o reino das trevas. Em qual reino nós estamos? A expectativa de quem tem fé em Jesus Cristo, ela começa por aqui. Jesus, no sermão, ele vai concluindo, ele faz toda a introdução, quando ele diz no versículo, vários versículos, né? Eu já li, mas eu vou ler a partir do versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou. 21, pela fé, Jacó abençoou. 22, pela fé, José fez menção da saída dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés
já nascido, foi escondido. 24, pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser filho da filha de Faraó. 25, 27, pela fé deixou o Egito. 28, pela fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé passaram no Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe não pereceu. E que diremos diante de tantos testemunhos de fé? Qual é a nossa expectativa? O que queremos? Qual é a sua expectativa? Aí o 36 diz: a minha expectativa é saber que tudo tem fé sofre escarros, açoites, cadeias e prisões. E tem gente que não tem cadeia nem prisão. A expectativa da gente, muitas vezes, é ficar até sem vestes, vestido com roupas que na época eram vergonhosas, com peles. Não era manta, com trajes bonito. A minha expectativa é eu todo domingo para a igreja com roupa nova. Tira essa expectativa. A minha expectativa é eu me vestir igual uma princesa. Não. A expectativa é uma veste simples. Pele de orelha, pele de cabelo. Expectativas, irmãos. Para quem tem fé, se preocupa com as vestes. O importante é mas eu encontrei pessoa que disse que não foi no culto porque não tinha vestes adequadas. Eu não tinha calça nova. Eu não tinha isso. Eu não tinha uma saia. Eu não tinha isso. Eu não tinha. Eu saio que você vive no culto. É interessante as expectativas. Ele diz que a nossa expectativa é saber que o mundo não nos aceita, porque nós não somos dignos deste mundo, nos critica. Nós somos melhores do que este, nós somos errantes nos desertos, muitas vezes sozinhos. Às vezes nos desertos do trabalho só tem nós de crente, às vezes no colégio só tem nós de crente, às vezes na sala de aula só tem nós de crente, e nós somos errantes nesse deserto. Temos que vencer o nosso ego, o nosso reino, para entrar no reino de Deus, pela fé. Pela fé precisamos praticar a justiça. Qual justiça? A nossa justiça? A justiça do STF? A justiça da nossa força? A justiça de um juiz saco da terra? Não! A justiça da palavra de Deus. Justiça não significa vingança. Justiça significa fazer a vontade do plano de Deus. Pela fé, precisamos obedecer à vontade de Deus, os propósitos de Deus, o que está escrito na palavra. Você tem fé? Você tem expectativa? Muitas vezes, o que está escrito na palavra desagrada a nossa justiça. Porque a gente está planejado por nós, a gente, nossos planos, às vezes aí o plano da justiça de Deus era outro. O que a gente vai fazer? Se você tiver fé, você não vai queimar o teu rio, mas o bem de Deus. Não é a tua justiça. Não é a justiça dos homens, mas é a justiça de Deus. Pela fé, quem tem fé alcança as promessas espirituais. Às vezes você lê o versículo 33, quando fala que alcança as promessas, e lê o versículo 39 e diz que não alcançaram as promessas. Mas a essa versão não está adequada. O entendimento melhor, irmãos, é que nós não alcançamos nada deste mundo. Não espere as coisas deste mundo, porque nós não somos dignos deste mundo. É esse o contexto. Mas o 33 esclarece: nós alcançamos as promessas de Deus, não as promessas dos homens. O que Deus prometeu para você vai cumprir. Então nós temos que ter expectativa. Senhor Deus, se for a tua vontade, faz isso na minha vida, mas eu só quero realmente, se for a tua vontade, se for uma promessa tua para mim, uma promessa tua para a minha casa, para a minha família, para a igreja. Tem que ser uma promessa de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que Deus, tudo que Ele promete, como diz lá no versículo 40,
Deus faz o melhor. Conforme cumprindo o que está escrito lá no 33, Deus faz o que nós pensamos reinos, pensamos lutas, obedeçamos à justiça, alcançamos as promessas, e as bocas dos acusadores, dos negativistas, dos devoradores, elas são envergonhadas, são fechadas, porque Deus vai fazer, vai cumprir as promessas. E quem tentou te criticar, e quem tentou te xingar, e quem disse que você não ia conseguir, e quem tinha palavra negativa para você, vai ter a boca calada, porque vai contemplar Deus fazendo você alcançar promessas. Às vezes a gente alcança promessa no meio das perseguições. Às vezes a gente alcança a promessa lá na prisão. Às vezes a gente alcança as promessas de Deus no meio da cama. É verdade, irmãos. É verdade. Às vezes a gente alcança as promessas no meio de uma grande vitória, toca tamborim, sai dançando que nem Davi. Ô glória! Às vezes nós alcançamos as promessas atirando uma pedra na cabeça do gigante. Mas Deus sempre faz o mesmo. Mas Deus sempre faz o mesmo. O que a gente precisa entender, Brasil, eu quero ter esse coração que aprenda sentado no teu melhor, né? O que você está passando é Deus te aperfeiçoando. O que você está vivendo é Deus te fortalecendo. Amém? Vou lá, você não está cantando comigo. E você também, estou lá do lado. E não passa porque tu passa fome, porque de pão só viverá o homem. E por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Amém, irmãos? Que você possa, que nós possamos sair daqui e dizer: eu tenho a expectativa de tocar no invisível. Eu tenho a expectativa de provar as coisas de Deus na minha vida. Eu tenho a expectativa de ser carregado no colo pelo Senhor quando não tiver mais força para andar. Nós possamos sentar aqui com essa palavra nos nossos lábios, porque Deus vai realizar, vai cumprir todas as promessas que Ele tem a nossa vida. No nome de Jesus, amém?